Boa noite a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui com muita alegria para celebrarmos mais um culto ao nosso Deus. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Um texto muito conhecido e bem propício para os nossos dias. Tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Estamos experimentando o que diz o versículo 5, na sua segunda parte, né? Um tempo de afastar-se de abraçar. Tem sido difícil, com certeza, mas temos aprendido. E nesse tempo que, mesmo estando à distância, nós temos certeza de que nós temos o amor fraternal, como falamos hoje de manhã, e também o amor de Deus acima de tudo. Como lemos no domingo passado, o texto de Romanos 8, que nos garante que nada pode nos separar do amor de Cristo. Quem nos separará? Porque nada pode nos separar dele e do seu amor, que é eterno e é maravilhoso. E nesses tempos de dificuldade que nós temos enfrentado, às vezes nós nos perguntamos como
é possível passar por tamanhas provas, por tamanhas tribulações? E a resposta bíblica para isso é muito clara: simplesmente se for aos pés da cruz. Nesses tempos difíceis que nós temos como provar a bondade do Senhor. Realmente não é fácil nós crermos nessa doutrina de que nosso Deus é sempre bom, que o tempo todo Ele é bom. E muitas vezes nós nos questionamos, nós às vezes até duvidamos, mas nós precisamos aprender que essa verdade, ela é bíblica e ela está diante de nós em todos os momentos. E há tempo para tudo, há tempo inclusive para aprendermos sobre isso. Ele continua sendo bom. Presente aqui.
Senhor, muito obrigada pela tua bondade. Nos ajude a enxergá-la, mesmo em meio aos tempos difíceis, mesmo em meio à dor. Senhor, mesmo quando não entendemos os teus propósitos, nós precisamos confiar que eles são o melhor para nós. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos conduzido no caminho, assim como o Senhor conduziu o teu filho aqui nesta terra para ser o exemplo para nós. Se ele teve momentos de sofrimento, nós sabemos que nós também teremos, mas se ele teve também seu momento de glória, nós sabemos que também teremos juntamente com ele. Ó Pai, muito obrigada por isso, que o Senhor nos acalme e tranquilize os nossos corações, que o Senhor nos ajude a aprender que há tempo para tudo. Nós estamos com muita saudade do povo de Deus e nós precisamos aprender que esse momento é um momento de distância, mas ao mesmo tempo de estarmos juntos, online, seja de outras formas, que o Senhor está nos ensinando, que nós possamos aprender. Ó Pai, que nós realmente possamos estar seguros em Ti, que nós saibamos que o nosso porto, o nosso abrigo é sempre o Senhor, que nós possamos realmente ter a nossa esperança somente em Ti. E é no nome de Jesus que nós fazemos essa oração. Amém. Agora nós passamos a palavra para o nosso pastor, que trará a mensagem desta noite. Olá, irmãos. Graça e paz. Todos bem-vindos para mais uma reflexão na Palavra de Deus. Gostaria de ler com os irmãos no livro de Jó, capítulo 1, a partir do verso 1 até o 12. A Palavra de Deus nos fala assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de sua mão ou de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amados, é um texto da Palavra de Deus, o livro de Jó, considerado o livro mais antigo da Bíblia. E eu gostaria de iniciar hoje uma série de estudos no livro de Jó. Portanto, hoje nós vamos iniciar, não vamos entrar muito no âmago da questão, porque em outros estudos nós vamos abordar com maior profundidade sobre este assunto.
Nesse instante vamos então curvar nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela bênção da Tua Palavra, pelas orientações que dela recebemos, porque é o Senhor falando conosco. Por isso, precisamos que o Senhor nos dê a orientação segura, traga clareza à nossa mente, ilumine, ó Deus, a nossa mente, os nossos corações, para a compreensão desta palavra, a fim de poder praticá-la na nossa caminhada cristã. É o que te pedimos pelo teu povo nesta hora, para que reflita sobre o que o Senhor tem a nos falar. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Amados, nesse encontro entre Deus e Satanás, então vejam que Deus faz uma abordagem a Satanás quando ele se apresenta e Deus lhe pergunta: de onde vens? Então ele responde: venho de rodear a terra e passear por ela. Vejam que Jó estava na terra. Deus vai falar para Satanás sobre Jó, porque com essa andança de Satanás, Deus então diz: você viu meu servo Jó? E você percebeu que Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? E Satanás então diz para Deus: é claro, Jó faz tudo isso em retribuição ao que o Senhor faz para ele, mas tira tudo que ele tem e veja se ele não vai blasfemar na sua face. Então, aqui nós vemos duas coisas interessantes. Jó estava na terra, homem que tinha um caráter ilibado, irretocável, podemos dizer, mas Satanás o conhecia. Veja, irmãos, que Satanás conhece muita coisa, muito além daquilo que a gente possa imaginar. Então, queridos, vemos também que Satanás, ele nem era onisciente, nem era onipresente. Quando Deus faz a pergunta, ele diz que vem de rodear a terra e passear por ela, ou seja, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando Deus fala de Jó, ele também diz assim que Deus, tirando tudo que ele tinha, ele ia blasfemar contra Deus, na face de Deus. Isso ele não sabia também, por isso não era onisciente. E aí Deus disse para Satanás que ele fosse e tirasse os bens de Jó. E Satanás então saiu da presença de Deus, o verso 12 que nós lemos do texto, em que está isso explícito. Satanás se ausentou exatamente para ir fazer os seus intentos, mas ele não sabia que Jó não ia blasfemar contra Deus. O que é interessante também entender aqui, queridos, é que a mulher de Jó, lá no capítulo 2, no verso 8, aliás, no verso 9, nós vamos perceber que ela pensava igual a Satanás, mesmo pensamento, porque quando Satanás, além de tirar todos os bens de Jó, além de tirar a saúde de Jó, isso já foi num segundo momento de um outro encontro com Deus, que Deus permitiu isso. Então, o que é que disse a mulher de Jó? Porque viu Jó numa situação difícil, então ela diz: por que você ainda serve a este teu Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Aqui nós vemos a questão da teologia utilitarista, ou seja, a pessoa faz o bem, recebe em compensação o bem por aquilo que fez, mas se a pessoa pratica o mal, ela recebe em troca também os malefícios. A ideia é justamente esta, que essa é a cosmovisão mundana, é a cosmovisão em geral. O que nós estamos mostrando é a cosmovisão bíblica que vai de encontro ou vai na contramão da história. Então, quem está na miséria
enfrentando lutas, angústias, enfermidades, é porque fez algo errado. Mas se prospera é porque fez algo bom e está sendo recompensado por Deus. Esta é a teologia utilitarista. Nós, então, vemos aqui, e eu gostaria de tratar deste tema hoje, lutas espirituais entre seres sobrenaturais. Vemos, em primeiro lugar, que o que está por detrás do sofrimento de Jó. Nós não vamos abordar muita coisa sobre isso hoje, mas o que é que está por detrás do sofrimento de Jó? E aí nós vamos levantar alguns questionamentos. É interessante que as pessoas, ao conhecerem outras pessoas, ao encontrarem e quererem saber mais a respeito da pessoa, a abordagem que é feita nunca é em interesse de saber quem é a pessoa, né? Quem é o outro, mas o que o outro faz. É muito comum querer saber se o outro tem uma posição social elevada, se tem muito conhecimento, graduações, títulos, etc, etc. Então as pessoas são admiradas não pelo que de fato elas são, pelo seu caráter, pela sua integridade, mas pelas suas realizações, pela sua performance, por aquilo que ela produz. E o tentador, ele tenta exatamente isso, convencer Deus dessa estratégia e dessa cosmovisão humana. E poderíamos dizer que na nossa relação com Deus, as coisas não são muito diferentes. Talvez você até possa se assustar com aquilo que nós vamos afirmar agora. Mas veja bem, nós oramos, não é? E às vezes oramos muito, tem uns que oram mais, outros nem tanto, mas usamos muitas vezes as nossas orações como a armadilha para arrancar das mãos de Deus aquilo que Deus normalmente não nos dá através das nossas orações assim mais eventuais. Ou seja, fazemos isso também com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com a nossa contribuição em geral, para não sermos amaldiçoados, porque é isso que lá está dito no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, não é? Mas é para sermos favorecidos por Deus, e por isso levamos a nossa contribuição à casa de Deus. Então, queridos, é importante que a gente perceba aqui algumas coisas. Agora, tem algo que eu gostaria aqui de deixar bem claro para os irmãos, que fazer isso em relação às nossas ofertas e dízimos para não sermos amaldiçoados, é algo que não é benéfico, não vai nos satisfazer, porque Deus, Ele abençoa aquele que contribui com alegria. Então, o motivo, às vezes, da nossa contribuição não é a nossa gratidão, para também contribuirmos com liberalidade para a construção do reino de Deus. Muitas vezes, contribuímos para que possamos controlar Deus, tentando dizer para Deus que Ele tem a obrigação de nos abençoar, porque nós fomos fiéis na nossa contribuição. Então, esta tentativa, ela não nos abençoa. É verdade que o texto bíblico, lá de Malaquias, capítulo 3, verso 10, lá afirma Deus que vai abençoar a fidelidade e, de uma forma direta, a nossa contribuição. Mas quando damos por motivos interesseiros, perdemos de vista a perspectiva maior, não é? Do relacionamento, de afeto e de gratidão, que deve mover o coração de um servo de Deus agradecido pelas bênçãos recebidas das dadivosas mãos de Deus. Em segundo lugar,
E aqui é uma reflexão que é muito importante você pensar. Quem é o Deus de nossa espiritualidade? Quem é o Deus da minha e da sua espiritualidade? Então vamos pensar assim, que o Deus que se revela na Bíblia, ele é trinitário, ou seja, não é uma única pessoa, é o Deus, de acordo com o ensinamento bíblico, é o Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, não é um Deus solitário, é o Deus cristão, é o Deus que se relaciona. Se nós formos lá no Gênesis, nós vamos ver que Deus ia em busca do homem na viração do dia. Se nós olharmos também na oração intercessória ou oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, o verso 21, o texto, naquela oração, Jesus está conversando com o Pai dizendo assim: e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que eles também sejam um como nós somos um. Então, o homem criado por Deus, criado à imagem, a sua imagem e semelhança, foi feito para se relacionar com ele. Não foi feito para viver uma vida solitária. Agora, queridos, Deus, ele se basta, ele não necessita do ser criado para ficar satisfeito, ele não depende de nada disso. No entanto, ele criou o homem para esta caminhada relacional. Ele queria estar todos os dias na viração do dia para encontrar o homem lá no Jardim do Éden. Se você olhar no capítulo 3 de Gênesis, no verso 8, vai comprovar isto. Portanto, é por meio da teologia correta que conhecemos o Deus da Bíblia. Quanto mais conhecemos da palavra de Deus com a interpretação coerente, com a hermenêutica bíblia correta, com a exegese adequada, tanto mais perto dele nós estaremos. Vamos pensar então no caso de Jó, porque Jó nasceu e cresceu na teologia da retribuição ou teologia retributiva. Retributiva. Podemos dizer então que Deus dava e abençoava, recompensando aqueles adoradores que eram fiéis. Então, enquanto a pessoa fazia para Deus, Deus lhe retribuía. E é interessante que Paulo afirma algo que para a teologia retributiva, na verdade, é absurdo, não é? Ele diz assim: quero ser encontrado em Deus, não tendo justiça própria, senão a que vem de Deus. Não é? Isso é tremendo, porque ele está falando em Filipenses 3,9, que é aquela que procede da fé em Cristo Jesus. Então não é justiça própria, não é performance, não é pelo que ele faz, mas é por aquilo que já foi feito e foi feito por Deus na pessoa bendita de Jesus. Então, a misericórdia vai além da justiça. Na justiça, Deus dá aquilo que merecemos. Na misericórdia, Deus não dá aquilo que merecemos. Porque o que merecemos é coisa ruim, é a própria condenação. Então, na justiça, Ele dá o que merecemos. Mas Deus deixa de fazer essa justiça e usa a sua misericórdia, não dando o que merecemos. E, ao mesmo tempo, Ele também usa a graça, porque na graça Deus dá o que não merecemos. Então, a pergunta aqui que eu gostaria de fazer é: qual é a base da sua relação com Deus? Qual a teologia cultivada por você? Jó, nós vemos que no texto lido, era o homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal.
Ele era fiel, ele ajudava as pessoas, contribuía financeiramente para os necessitados, orava e fazia sacrifícios pelos filhos. Ele chegou ao ponto de exigir que Deus o colocasse num tribunal para que ele lhe mostrasse a sua bondade. Ou seja, Jó queria mostrar para Deus nesse tribunal a sua bondade. Deus, por motivos óbvios, não o fez como Jó queria. É claro que ele não ia atender este pedido por causa da sua bondade. Se considerar os nossos pecados, e todo homem é pecador, quem subsistirá na presença de um Deus santo? Em terceiro lugar, irmãos, quais são os fundamentos de sua espiritualidade? Pense nisso. Imagine se Deus permitir que o diabo tire alguma coisa que você ama muito, você ainda seria capaz de continuar glorificando a Deus, como fez Jó quando disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, se Deus nos privar de bênçãos que esperamos com tanta ansiedade, continuaremos ainda sendo fiéis ao Senhor nosso Deus? São reflexões que são contundentes, mas Jó, ele fez exatamente isso quando ele perdeu todos os bens, inclusive quando seus filhos foram levados. Aquela tempestade derrubou a casa onde todos estavam e todos sucumbiram, todos morreram. Jó, então, ele rasgou o seu manto e ele disse exatamente isso. Deus deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele pensava que, de fato, era Deus que estava fazendo aquilo. É claro que era Satanás, mas com a permissão de Deus. Está lá em Jó, capítulo 1, verso 21. Então, queridos, vamos caminhar aqui pensando. Precisamos pensar exatamente isso. Nós temos aqui dois paradigmas de espiritualidade. Podemos dizer que há uma espiritualidade utilitarista, que é de barganha, na perspectiva de manipulação e controle da lei da justiça própria. Esta é a espiritualidade satânica, que a pessoa recebe por aquilo que faz. Tem gente que diz, aqui se faz, aqui se paga, é a retribuição. Mas nós temos também outro paradigma de espiritualidade, que é a da graça e da misericórdia, a afetiva e doação livre, da aproximação e da amizade. E esta é a espiritualidade divina. Então, precisamos entender aquilo que, de fato, está nos movendo, se qual dessas espiritualidades, se é por aquilo que fazemos e recebemos aquilo que nos compete receber, que é a utilitarista, a espiritualidade utilitarista, ou se é a divina, em que nós podemos receber por graça e não por mérito próprio. Na Trindade, irmãos, não existe exploração nas doações. Jesus Cristo, ele subiu à cruz porque amava o Pai e também amou o mundo de tal maneira a doar-se por ele, a doar sua própria vida. Nós podemos também olhar no Evangelho de João, lá no capítulo 13, o verso 1, que diz que Jesus amou os seus até o fim, não é?
E nós vemos que no batismo de João no batismo que João praticava lá no Jordão, quando Jesus saiu da água, houve a voz do céu que dizia, que era a voz do Pai: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E a mesma coisa nós também podemos perceber lá no Monte da Transfiguração, lá em lá em Lucas, capítulo 9, verso 35. A repetição: este é o meu Filho em quem tenho prazer. Em Mateus 3,17 foi o batismo no Rio Jordão. E em Lucas 9,35 foi lá no Monte da Transfiguração. Queridos, então, o que nós vimos aqui é que Satanás, ele lança dúvidas sobre a relação do Deus Pai também com o Deus Filho, porque logo após Jesus ser batizado, logo após aquele momento em que ouve-se a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, ali nós vemos também a Trindade. O Filho estava sendo batizado, o Espírito Santo, em forma corpórea, de pomba, desceu sobre Jesus e a voz do Pai foi ouvida: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. E logo após o batismo, Jesus foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi durante 40 dias e 40 noites que ele foi tentado, quando durante todo aquele período nada comeu nem bebeu. E Satanás, ao se apresentar naquela tentação, disse a Jesus: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Aqui ele lança dúvidas sobre a relação do Pai com o seu Filho, usando a teologia da retribuição. É interessante pensarmos nisso, né? Transforme pedras em pães e sacie sua fome. Use o poder a seu favor. Olha que coisa! Transformar pedras em pães seria expressão de dúvida e insegurança, ou seja, a palavra de Deus para o tentador não era a coisa mais importante, aliás, não interessava. Talvez seja exatamente por isso que Jesus afirma: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando Jesus mandou seus discípulos de 2 em 2, pregando, deu-lhes autoridade para expulsar demônios e também deveriam preparar os lugares onde Jesus passaria posteriormente anunciando o Evangelho do Reino. E aí, quando os discípulos retornaram, eles voltaram com muita alegria, foram narrar para Jesus que até os demônios lhes obedeciam. E a palavra de Jesus em Lucas, capítulo 10, verso 20, foi: não vos alegreis porque os demônios vos obedecem, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Ou, em outra versão, por estarem os vossos nomes escritos no livro da vida. Que interessante, irmãos, a fonte de nossa alegria não é a capacidade de controle ou de fazer qualquer coisa sobrenatural, operar maravilhas, grandes milagres, mas de sermos filhos amados do nosso Deus e Pai. Quero concluir esta reflexão, queridos. É possível amar a Deus por nada? Jó conhecia Deus de uma forma equivocada. Ele diz isso lá no final do seu livro: eu te conhecia só de ouvir falar. Quanta gente não tem uma experiência real com Deus? Conhece Deus, mas conhece intelectualmente só de ouvir falar. Toda teologia só será válida se for feita a partir da cruz, a partir do sacrifício substitutivo de Jesus.
quando entendermos a gravidade do nosso pecado e a maravilhosa e gratuita redenção divina operada na cruz, nossa espiritualidade deixará definitivamente de ser meritória e retributiva, para ser uma teologia da graça divina e também da gratidão de um coração transformado. Interessante, o grande Lutero, o grande reformador do século XVI, ele diz que pregou durante 20 anos e sempre pregou falando da justificação pela fé. Deus sempre faz pela sua graça, pelo seu amor. A pessoa não precisa fazer absolutamente nada para que Deus a ame mais. Mesmo assim, ele diz que vez por outra se pegava tentando fazer alguma coisa para convencer Deus de que ele era digno de ser amado. Quem sabe nós também não somos pegos pensando desta forma. No Natal, é comum a gente ouvir uma mensagem dizendo assim que paz na terra aos homens de boa vontade. Meus amados, não existem homens de boa vontade. Por isso, todos se extraviaram, não há nem um justo sobre a terra. Isso está lá em Romanos, no capítulo 3, a partir do verso 9 até o verso 12. Não tem ninguém que tenha méritos, todos se extraviaram, não há justo, nem um sequer. Por isso Deus entregou seu único Filho para que fôssemos redimidos por sua graça. Romanos capítulo 3, verso 24. Os homens ainda hoje estão focados na teologia retributiva. Muitos dizem, façam a sua parte que eu te ajudarei, como se Deus estivesse falando isso. Ou ainda, Deus ajuda a quem cedo madruga. Irmãos, isso é barganha. Isso não é a graça divina. E tampouco está escrito na palavra de Deus. Deus não nos aceita com base na nossa performance e na nossa retidão, mas mediante, única e exclusivamente, pelo sacrifício de seu Filho lá na cruz do Calvário. Nossas orações e adoração, dízimos e ofertas não devem ser usados jamais para convencer Deus de nos dar alguma coisa, mas para expressar a Ele o quanto o amamos e somos gratos por tudo que Ele fez, está fazendo e vai fazer em nosso favor. Quero que os irmãos reflitam sobre esta palavra, que esta palavra nos traga uma reflexão que possa pensar em tudo aquilo que Jó viveu no seu tempo, que Satanás fez de tudo para deixar Jó num momento e numa condição de blasfemar contra Deus, mas Deus sabia que podia confiar a Jó o seu amor, o seu cuidado, porque Jó aguardava de Deus que Deus lhe restaurasse, inclusive quando ele, no finalzinho lá do livro de Jó, ele está dizendo que só conhecia Deus de ouvir falar. Ele diz, mas agora os meus olhos te veem e eu me abomino no pó e na cinza. Ou seja, eu não tenho nenhum mérito e nem tenho por que me justificar diante de Deus. Eu só dependo e só quero continuar dependendo dele. Deve ser isto que nos mova em direção do nosso Deus, com esta teologia bíblica, com esta cosmovisão, para que o nosso Deus esteja nos abençoando e nós cientes que devemos permanecer
na sua inteira dependência. Que assim Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos imensamente pela Tua palavra e pedimos ao Senhor que esta palavra, esta reflexão, penetre profundamente nas nossas mentes e corações e que nos mova cada vez mais na direção do Senhor, no sentido de que, por mais que queiramos ser perfeitos e devemos buscar a nossa santificação no Senhor, mas nada disso é mérito para que o Senhor nos abençoe mais ou deixe de nos abençoar. Nós sabemos que tudo quanto recebemos é graça, simplesmente graça. E por isso continuamos dependendo e queremos depender cada vez mais do Senhor. Oramos assim por aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, por aquelas pessoas que estão em leitos de dores, sofrendo pela contaminação do Covid-19, ou por outra enfermidade qualquer. Ó Deus, nós sabemos que nada acontece sem a Tua permissão, Senhor. Mesmo que seja alguma coisa que venha do maligno, nós sabemos que o maligno só pode fazer até onde o Senhor permitir. Por isso pedimos, ó Senhor, que a Tua misericórdia e a Tua graça sejam exercidas em função dessas pessoas que sofrem, também por aquelas que perderam entes queridos, que estão sofrendo, estão amarguradas. Ó Deus, derrama sobre elas o Teu consolo. E também oramos para que as pessoas carentes do pão cotidiano, que de alguma forma o Senhor mova corações para que suas mesas sejam supridas. Oramos assim, pedindo que o Senhor nos dê uma abençoada semana, caminhando com o Senhor, refletindo sobre a Tua palavra, no nome precioso de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E agora, irmãos, que a graça bendita de Jesus, o amor infinito e insondável de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações e a comunhão do Espírito Santo repousem e permaneçam conosco, hoje e para todos sempre, sempre. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos, que tenham todos uma excelente semana. Um grande abraço.